Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do MS Futebol. Seguinte, vamos trocar uma ideia sobre Brasileirão, sobre esse fechamento do Brasileirão ao longo dessa semana, tá? Por que você só está trocando essa ideia com a gente agora? O Brasileirão fechou na quarta-feira. Sim, eu sei que ele fechou na quarta, mas é necessário um respiro, tá? E aí eu não estou falando nem para mim especificamente, mas para vocês, tá? Por que o respiro é necessário para vocês? Porque tá numa tensão fodida ao longo dessa semana por conta das coisas do Santos, do rebaixamento, e tem uma série de outros pontos assim que eu não gostaria de abordar logo no calor da emoção, porque eu sei que não vai ser bem absorvido. Tá? Então, essas reflexões às vezes têm um tempo certo para se fazer. Eu acho que esse é o tempo certo para a gente começar a fazer isso. Tá? Então, se essa primeira reflexão que a gente vai fazer te servir, show de bola, bacana. Se não te servir, coloca aqui no comentário e a gente vai trocar. Beleza? Vamos ao seguinte. Final de ano, final de Brasileirão, geralmente começa a vir as premiações. E a premiação da ESPN, do Sport TV barra Globo, do Globo de maneira geral. Você tem aí as premiações, as mais famosas, Gazeta Esportiva, né? Você já tem ali umas 3, 4 premiações boas, geram um evento maravilhoso, mas que tem suas falhas. Eu já participei de uma, então assim, tem o meu lugar de fala aí, tá? E aí contar um pouquinho de história. O Prancheta, aquele troféu de Prancheta do treinador da ESPN, né? Que tem coisa do Bola. Tem junto, né? São Bola de Prata. Ouro. Aquele projeto foi uma criação da Universidade do Futebol com a ESPN. Na época que eu trabalhava diretamente na Universidade do Futebol. Então a metodologia do primeiro ano, que foi o ano que deu o troféu para o Cuca Palmeiras, foi na primeira vitória do Cuca Palmeiras, primeiro dessa era do Palmeiras. Eu participei da elaboração. Então, assim, eu sei das limitantes, eu sei das dificuldades de quem está lá, de alguma maneira, tá? E aí, nesse ponto, a gente tem que fazer algumas reflexões antes de ir para o vídeo ou ao longo do vídeo, tá? Primeira reflexão. Não tem como assistir tudo. Esse é o ponto importante e por isso que a estatística ganha um espaço cada vez maior quando a gente vai para o cenário do jornalismo esportivo e quando a gente vai para esse cenário de compartilhar com o torcedor algumas coisas. O torcedor ele não é burro. Esse é o ponto, sabe? Tipo assim, o torcedor do Bahia assiste o Cauli jogando de janeiro até agora. Ele sabe que esse menino joga bem ou joga mal, ou varia muito ao longo do tempo. Ele sabe quando o jogo da TV faz com que o analista tenha a sensação que ele jogue muito bem ou muito mal. Mesma coisa o Caio Alexandre, mesma coisa o Ranieri, mesma coisa o próprio Daverson, que vai estar aqui mais à frente. Então, assim, você tem muitas coisas que acontecem fora do eixo Rio-São Paulo, ninguém assiste. Assim, ninguém que está votando assiste. E se vota, não tem o mesmo peso. Então, assim, não dá para comparar o número de vezes que você assistiu a zaga do Palmeiras atuando com o número de vezes que você assistiu a zaga do Cuiabá atuando. Iago, mas isso é antiético. Não é uma questão de ser ético ou não, é uma questão de limitação. Nem você, torcedor, assiste 380 jogos, nem um jornalista vai conseguir assistir 380 jogos, ninguém vai assistir 380 jogos. Tá? Tanto que eu também não assisti 380 jogos. Por isso a base de dados, por isso a utilização das estatísticas, por isso esse ponto que a gente vai refletir. Mas esse é um ponto. Tá? E a gente vai ter que ter alguns cuidados a partir deles. Então, primeira coisa, há uma limitante. A limitante é você assistir. A segunda limitante que vai estar não é só você ter a capacidade de assistir o jogo. É você ter uma capacidade de assistir o jogo, processar todos os dados. É uma outra pica. O que é processar todos os dados? Pô, eu estou aqui conversando com vocês e assisto os 380 jogos, consigo fazer essa maravilha de organização temporária, eu vou colocando todos os jogos e vou assistindo tudo, assistir tudo. Maravilhoso.
Quem foi o melhor lateral esquerdo? Eu tenho que processar internamente todos os laterais esquerdos, internalizar quem jogou bem e conseguir ter um meio de comparação de quem jogou bem ou quem jogou mal, independente do meu gosto. Olha o tamanho do esforço para o cara falar que foi A ou B. Então, quem que vai ser escolhido na maioria das vezes? O cara que ganhou. Melhor goleiro do campeonato? O Everton. Sim, essa é a escolha mais segura e óbvia. Não porque ele não seja. No nosso também foi. Tá? Mas é basicamente porque há uma organização da ideia que, dado que você não consegue assistir, você chuta no principal. Então, melhor goleiro? O Everton. Melhor zagueiro? Gustavo Gomes. Ah, porque eu tenho alguma base para falar isso? Não. Quem que é o segundo melhor zagueiro? Ah, o Fabrício Bruno. Por quê? Porque ele é do Flamengo. E não porque o Fabrício Bruno está indo mal ou bem. E esse é o ponto. Não é que ele está indo mal ou bem. É que ele me chama a atenção na maioria das vezes que eu assisto. O zagueiro do Galo vai ter menos tempo de vista para ser analisado. Ou ele faz um gol por rodada e aí se destaca pela bola aérea, Gerais, mas ou fudeu. Sim. Entra nesse cenário. E o que serve de comparação ou não. Tá? E aí, quando a gente vai para o cenário de comparação desses caras, entra um terceiro ponto que ele é o mais importante para mim. Que é o que guiou esse vídeo, e eu vou aprofundar ele em 2 vídeos, hoje e amanhã. Tá? Como que eu organizo a seleção? Porque não me parece justo, e aí eu estou chamando de justo mesmo, tá? Não me parece justo eu comparar Rafael Veiga com o meia do América. Por que eu não acho justo? Eu não acho justo com o Veiga. Eu acho que assim, é uma comparação que para ele é fácil de ganhar. E não é justo pro cara da América. É uma comparação que é fácil de perder. Então assim, eu não valorizo um e eu descredibilizo muito o outro. Por quê? Porque o América vai ter um X de investimento, o Palmeiras outro. O América vai ter um X de elenco montado com retorno técnico de um lado contra um X montado de retorno técnico de outro. E são coisas completamente diferentes. Assim, não dá para comparar. Não dá para eu sair comparando o Luizito Soares com o Marcos Leonardo. Por que não dá para comparar? Basicamente, os dois estão em preços assim, completamente opostos. Completamente opostos. É claro que um vai render mais que o outro, é o mínimo que eu espero. O Luizito Soares que ele renda mais que o Marcos Leonardo. Ô, Iago, mas como que você espera isso? Simples. Olha ao redor do Luizito, olha ao redor do Marcos Leonardo. Quem você espera que vai render mais? Quantas chances você espera que o Grêmio vai criar e que o Santos vai criar? Faz o comparativo. Esse ponto, tá? Qual foi o ponto utilizado para a gente montar as seleções? E aí é o primeiro ponto. Vamos montar 5 seleções. Primeira seleção, do primeiro ao quarto colocado, depois do quinto ao oitavo, do nono ao 12º, 13º ao 16º, 17º ao 20º. Sim, vai ter uma seleção do campeonato dos 4 últimos. Tá? A partir disso, a gente vai trocar ideias no próximo vídeo sobre tudo isso. A gente vai apresentar para vocês. Qual o critério que foi de entrada? O critério de entrada foi muito simples. Você tinha que ter pelo menos 50% do tempo jogado. E a partir dos 50% do tempo, o melhor impacto ou o maior impacto no jogo é o que classifica cada jogador. Beleza? Então vamos a cada um deles. Primeiro grupo, de primeiro a quarto colocado, Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro, ficou a seguinte seleção. O Everton no gol, Mike e Murilo, todos esses 3 do Palmeiras. Mais ao lado, Léo Pereira e Reinaldo, do Grêmio. Otávio, Franco Cristaldo, do Grêmio também. Otávio, do Atlético Mineiro. Arrascaeta, Flamengo. E aí o Veiga foi o terceiro, melhor meia, sendo que o Cristaldo foi o melhor meia da competição. Arrascaeta, segundo e terceiro. Paulinho e Hulk pelas pontas. Basicamente foram os melhores atacantes. Como jogam numa linha com 2 atacantes, dá para você colocar ali entre pontas e centroavante. E aí, entre os 4, melhor centroavante
foi Luizito Soares. Tá? Então, esse primeiro ponto. Segunda equipe, temos a seguinte. Da quinta à oitava colocação, Botafogo, Bragantino, Fluminense e CAP. Temos Lucas Perry no gol, Botafogo. Samuel Xavier, Nino, Fluminense. Adrielson, Botafogo. Marcelo, Fluminense. Martinelli, Ganso e Lima, todos do Fluminense. Jonárias, Fluminense. Vitor Roque, Atlético Paranaense. Soares, Botafogo. Como o Atlético Paranaense por vezes jogou com 2, às vezes com 3, o Vitor Roque às vezes foi para a ponta, às vezes foi para o ataque, pode escolher a posição que bem entende para ele, tá? Só para encaixar melhor do que outros jogadores que teriam muito menor overall, estariam aí em destaque, tá? Terceiro grupo. Inter, Fortaleza, São Paulo e Cuiabá, 9º ao 12º. Temos no gol, Walter do Cuiabá, jogou muito. Trio de zaga do São Paulo, né? Rafinha, Arboleda e Beraldo, né? Completando a lateral com o René do Internacional. Ranieri, Cuiabá, somente nessa reta final, teve uma queda muito grande do Pablo Maia. Ao longo do campeonato, por vezes, ele foi até o melhor volante do campeonato, mas na reta final, principalmente, uma queda bem grande do Pablo Maia, tá? Não só por às vezes não jogar, mas também por desempenho quando jogou, tá? Pochettino do Fortaleza e Alan Patrick do Internacional. Então você vê que tem grandes destaques dessas equipes. De fato aí. As duas pontas são do Internacional, Maurício e Wanderson, e o Daverson sim fez um grande campeonato, melhor que os atacantes dessas outras. Tá? Lembrando, por exemplo, que Ener Valencia não chegou a fazer todo o tempo, o Caleri não chegou a fazer todo o tempo, e aí você tem, obviamente, as discrepâncias temporais. Tá? Vamos a mais um grupo. Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Então, com esses 4, qual seria a seleção para esses 4? Marcos Felipe do Bahia, temos Fagner e Gil do Corinthians, dupla aí corintiano, e fecha a defesa com uma dupla vascaína, Gary Medel e Lucas Piton. Mais à frente na volância, Zé Gabriel. Mais à frente no meio campo, Tassiano Cauli, Peck e Bruno Rodrigues. Mais à frente, o Veguete. Seria a seleção desses 4. Tá? Vamos finalizar com a seleção dos rebaixados. Tá? Então, quem meio que se salva ou quem ali de fato conseguiu se destacar um pouco. Você tem o Tadeu, do Goiás, fez um Maguinho e Lucas Halter, também do Goiás. Lucas Halter que pode ir para o Flamengo, inclusive. O Ceviche, do Coritiba, e o Jamerson, do Coritiba, sendo que o Jamerson sozinho. Tá? Nenhum outro lateral conseguiu bater 50%. Rodrigo Fernandes, do Santos. Morelli, do Goiás. E Emmanuel Martinez, do América. De meio campo. O trio de ataque, Marcelino Moreno, do Coritiba. Robson, do Coritiba, também Marcos Leonardo dos Santos. Tá? Por que colocamos essas 5 seleções e não uma só seleção com os melhores ou algo do tipo? Basicamente, a ideia é que vocês observem que há diferentes contextos e quando você conta a história pelo contexto ali, faz sentido. Então, assim, Luis Soares fez um grande campeonato? Fez. De fato, fez. Marcos Leonardo fez um grande campeonato? Fez. Dentro do contexto que ele estava? Fez. Tá? E aí amanhã a gente vai discutir um pouco mais sobre a diferença de pontos obtidos, de overall obtido dessas equipes, justamente para a gente entender um pouco mais a diferença de estar no nível 1, 2, nível 3, nível 4 ou nível 5 do Campeonato Brasileiro. Não é só uma questão da tua equipe ter perdido. O nível do jogador fez sentido para que aquelas coisas acontecessem e que a ordem e a classificação tivesse sido aqui. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Valeu. Próximo.